estar fazendo uma retomada do conteúdo que foi mandado para vocês nas últimas atividades. Esse conteúdo ele é muito importante porque é a base do conteúdo de química, né? Então é preciso que vocês tenham bem claro esses conteúdos para a gente dar sequência nas nossas atividades, para vocês darem sequência nas próximas séries, né, do ensino médio. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a evolução histórica do átomo. O que a gente tem, então? Se a gente, né, parar para pensar, a gente se questiona constantemente de que é feito as coisas que existem na natureza? De que é feito a água? De que é feito as estrelas? De que é feito os animais? Então, a gente se pergunta constantemente. E aí a gente tem que tudo que existe à nossa volta é formado por uma pequena estrutura, que hoje nós chamamos de átomos. Então, esses questionamentos, né, que eu coloquei para vocês aqui, são questionamentos que sempre aconteceram. E várias hipóteses surgiram para responder essa pergunta. Existem registros de que antes de Cristo, as pessoas, né, já procuravam algo para responder essa pergunta. De que é feito as coisas que existem na natureza? Então as hipóteses foram surgindo, né? Vários estudiosos, vários cientistas, né, se faziam essa pergunta também. E hoje a gente tem algumas respostas. Só que essas respostas elas foram construídas ao longo de muitos anos. Então, analisando essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, a gente tem a evolução histórica do átomo. Ao longo, né, dos anos, como que foi essa evolução do átomo? O que se sabia antigamente? O que nós sabemos hoje? Então, a gente tem o primeiro cientista, Dalton. Lá em 1803, Dalton foi o primeiro cientista a formalizar uma ideia de átomo. Só que ele achava que o átomo era uma estrutura indivisível e maciça, conforme está mostrando o exemplo aí para vocês. Né? Ele não sabia de muitas coisas que nós sabemos hoje sobre o átomo. Não se tinha muita explicação, né, para o átomo. Naquela época, o que ele tinha, né, era isso. Ele acreditava nessa ideia de que o átomo era uma estrutura maciça e indivisível. Lá avançando um pouquinho, olha só, em 1897 veio Thomson. Thomson, ele aprofundou um pouco mais os conhecimentos de Dalton. Ele percebeu que existia uma partícula negativa. E aí ele chamou essa partícula negativa de elétron. Ele supôs também que existia uma carga positiva. Então, analisando essa ideia, o que a gente tem? Quebra-se aquela primeira ideia de Dalton, de que o átomo era uma estrutura maciça e indivisível, né? E aí a gente tem formulado uma outra ideia, que é a ideia de Thomson. Ele imaginava que o átomo fosse parecido com um pudim de passas. Olha só como está sendo mostrado aí o átomo segundo Thomson. É como se existisse um pudim cheio de prótons. Quem é o prótons? A carga positiva. E sobre esse pudim de prótons existiam os elétrons apoiando-se nele. Né? Então era assim que Thomson pensava o átomo dessa forma. Passou-se mais um tempo, né, veio um outro cientista muito importante. Ele reformulou esses conhecimentos, então, até então, né, por Thomson e Dalton. Lá em 1911 vem Rutherford. Rutherford, ele revolucionou a ideia do átomo. Por quê? Porque ele observou que existiam espaços dentro do átomo. Né? Não mais como aquele pudim de passas todo tomado por prótons, por carga positiva. Existia alguns espaços dentro do átomo. Então, aquela ideia de pudim de passas já não cabia mais aí, né? Tudo cheio de prótons. Não era assim. Existia esses espaços, né? E ele constatou mais coisas. Ele constatou que os prótons se concentravam em uma região. E ele chamou essa região de núcleo. Né? Então, os prótons eles ficam localizados no núcleo do átomo. Existe também dentro desse núcleo, a gente sabe hoje, além dos prótons, os nêutrons. Quem é o nêutron? É aquela partícula
que não possui carga elétrica, ela é neutra. Então, dentro do núcleo do átomo, né, desse último átomo que vocês estão vendo aí de Rutherford, que é o átomo que nós vamos usar, né, que é o átomo bem conhecido que a gente vai usar nas nossas aulas, né, existe os prótons e os nêutrons. E girando em torno desse núcleo, Rutherford imaginou que existiam os elétrons. Porém, lá em 1913, vem Bohr, um outro cientista, né? Ele pegou aquelas ideias de Rutherford e aprimorou ainda mais. Bohr, ele adicionou à pesquisa, né, de Rutherford a ideia de que os elétrons eles não estão circulando soltos, isolados, loucamente, não. Os elétrons, eles circulam em níveis de energia. Cada linha dessa que vocês estão vendo aí, olha, são 3 linhas, né? Então, cada linha dessa representa uma camada com um nível de energia. E cada camada dessa tem uma quantidade de elétrons, né, que pode ser encontrado ali. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo e a gente vai estar falando melhor dessas camadas, né, que existem na eletrosfera. Então, por enquanto, o que eu gostaria que vocês, né, entendessem? Essa noção de átomo que nós temos hoje, que é o átomo de Rutherford, que existe um núcleo onde nós encontramos os prótons e os nêutrons. Existe uma eletrosfera dividida em camadas, onde nós encontramos os elétrons. É importante vocês entenderem o seguinte, que nêutrons é a partícula sem carga elétrica, que prótons é a carga elétrica positiva e que o elétron é a carga elétrica negativa. Então, esses conceitos são importantes, né, que vocês tenham a partir de agora. Ok, melhorando um pouco mais, né, essa ideia do átomo, então veio Bohr, que pegou aquelas ideias de Rutherford e tudo mais. Então, hoje nós sabemos o quê? Que nós temos um átomo, né, onde no seu centro encontram-se os prótons e os nêutrons, à sua volta existe a eletrosfera, né, e aí circulando os elétrons. Então, nós podemos, né, ter também um elemento químico. O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, né? O número atômico de um átomo é a mesma coisa que o seu número de prótons. Então, se eu conheço o número de prótons, eu conheço também o número atômico. Né? O número atômico ele é a característica mais importante de um átomo. Ele caracteriza, na verdade, o átomo. Né? E esse número de prótons em um átomo ele não muda. Nós vamos ver no próximo vídeo, né, que o número de elétrons ele pode estar mudando nos átomos desequilibrados, mas o número de prótons não. Então, cada elemento químico possui um número atômico, um número de prótons. Cada elemento também tem a sua massa atômica. O que é a massa atômica? É a junção de prótons e nêutrons. Então, se eu somo prótons e nêutrons, eu vou ter a massa atômica desse átomo. E aí nós usamos algumas letras para representar. O Z ele é usado para representar o número atômico, que é o mesmo que o número de prótons. O A é usado, né, para representar a massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. Então, se eu quero calcular, né, a massa de um átomo, eu vou somar prótons e nêutrons. Se eu quero saber o número atômico, é só eu conhecer o número de prótons. Certo até aí? E aí nós temos o que então? Esses elementos químicos, né? Eles estão na natureza e eles não estão isolados na natureza, né? Eles podem se agrupar e formar o que nós chamamos de moléculas. Então, as moléculas, né, é a junção desses átomos, né? E elas formam tudo que existe na natureza. Por exemplo, aqui eu coloquei H2O. H2O, água, né? A molécula da água. Então, vamos imaginar que a água é uma substância. Essa substância é feita de quê? De um átomo de oxigênio se ligando a 2 de hidrogênio. Por isso, H2O.
esse númerozinho embaixo do H, ele indica a quantidade de átomos que eu tenho. Então, H2 quer dizer que eu tenho 2 hidrogênio. Ah, mas o O não tem número nenhum. Quando não tem número nenhum, é porque é 1. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio se ligando a um átomo de oxigênio. E aí nós temos, né, a formação da água. O outro exemplo que eu coloquei, que é outra molécula, a molécula de CO2. CO2 é o gás carbônico, né, muito conhecido por nós. É o gás que é liberado, né, das descargas dos carros, é aquele gás que em grande quantidade contribui para o aumento do efeito estufa, aumento do aquecimento global e tudo mais. Então, de que o gás carbônico é feito? Ele é feito de oxigênio, né, que se liga a um carbono que se liga a outro oxigênio. Então, na natureza, né, esses elementos, eles se agrupam, né, formando as moléculas. É claro que eles não se agrupam de qualquer forma, né? É preciso ter uma afinidade para eles se agruparem. Então, finalizando aí essa parte da aula, né, a gente tem a evolução dos modelos atômicos, a importância do átomo, e a gente responde a nossa primeira pergunta. De que é feito as coisas que existem na natureza? De átomos. Esses átomos, eles se ligam, né, uns aos outros, irão formar as moléculas, que irão formar tudo que existe à nossa volta. Então, concluindo, não dá para a gente pensar que a química está longe de nós. A química está presente em nós, o nosso corpo é feito de moléculas, é feito de átomos, a comida, né, que a gente come também é feita de moléculas, é feita de átomos, a roupa que a gente usa, o ar que a gente respira, né? Então não tem como a gente viver isolado da química, porque a química está presente em nós, está presente à nossa volta, está presente em tudo que existe. Certinho?